Salve, salve galera, tá no ar mais um vídeo na oficina. O VNO de hoje, Chevrolet Classic, motor VHC. Eu já tenho vídeos sobre diagnóstico desse motor no canal, posso deixar o card pra vocês agora. E esse aqui não é diferente, esse é um carro que já veio de outras oficinas e não descobriram o defeito do carro. O carro tem desempenho baixo, tá consumindo muito combustível, em acelerações ele dá um estouro dentro ali do coletor de admissão. Eu já fiz o diagnóstico nesse carro, eu não vou mostrar assim um passo a passo diagnóstico, mas vou dar umas dicas aí pra vocês. O problema em si desse carro é baixa pressão de coletor. Então o vacômetro já deixei instalado. Nós teríamos que ter mais ou menos aqui, pessoal, na segunda escala aqui em torno de 400. O carro tá dando em torno de 200, 250, mais ou menos. Isso é proveniente de que? Pode ser algum vazamento na parte de admissão, no coletor, anel ring de bico injetor. Isso nos casos mais simples. Ou nos casos mais difíceis, um defeito em si no motor. E aqui qual é o defeito? Nós descobrimos que o eixo comando de válvulas está literalmente comido. Ele desgastou os seus lóbulos. Com isso não temos levante suficiente, consequentemente acaba não criando um vácuo suficiente. Essa leitura que dá baixa assim no vacômetro, se vocês for seguirem uma tabela, ela vai bater mais ou menos como motor Ford sincronismo. E realmente, tá? Motor Ford sincronismo ele pode causar uma baixa pressão de coletor. Então para isso qual é o passo? Detectou com o vacômetro que estamos com a pressão de coletor baixa, a gente vai conferir o ponto do motor, sincronismo do motor, ver se o virabrequim e o comando de válvula estão perfeitamente sincronizados, enquadrados, tá ok. A gente confere a polia dentada do vira, que ela estraga muito a chaveta nessa linha da GM, estando ok, então descartamos essa possibilidade. Motor Ford sincronismo, a gente vai fazer um diagnóstico da leitura de compressão dos cilindros, pressão de compressão. Nesse carro aqui nós fizemos uma leitura e exatamente o terceiro cilindro deu a compressão baixa. Então na hora assim já imaginei que poderia ser algum defeito relacionado a má assentamento de válvula. Então concluí o teste de pressão de compressão. O quarto cilindro foi o que teve a maior pressão. Os demais teve uma pressão baixa, porém ainda dentro de uma média. Somente o terceiro ficou bem abaixo mesmo. Aí peguei o teste de vazão, vim fazendo teste de vazão. Primeiro cilindro deu em torno de 3% de perca, o segundo cilindro deu mais ou menos isso, uns 3, 4%. O terceiro cilindro, para minha surpresa, ele deu 1% de perca só, e o quarto cilindro também deu 2%. Ou seja, pelo teste de vazão identifiquei que a válvula estava vedando corretamente, porque a gente não estava tendo perca de vazão do cilindro. Os anéis estavam vedando perfeitamente, logo não seria um problema na parte de baixo do motor. Aí o que eu resolvi fazer? Já imaginando isso, devido à experiência, se não é a parte de baixo, se não é os anéis, se não é as válvulas ali, se não é a entrada falsa de ar, o motor está sincronizado, o que leva a crer? O eixo comando de válvulas. Tiramos a tampa de válvula, com o paquímetro também vamos fazer uma avaliação. O lóbulo aqui do terceiro cilindro em relação aos demais está bem baixo, com bastante desgaste. Fica a dica para vocês. Pegou baixa pressão de coletor, fez todo esse processo que eu informei, já parte aqui para o eixo comando de válvula, faz uma leitura nele, um paquímetro mesmo, que vocês já vão pegar uma divergência boa. E investigando, avaliando mais ainda a situação, descobrimos que esse carro já passou, pessoal, por uma retífica de cabeçote. Olha aqui, ó. Isso aqui é silicone, ó. Isso aqui é cola silicone na gaiola. Originalmente esse carro não sai com esse tipo de cola na gaiola. Isso aqui sai com vedante anaeróbico. Por que é importante o uso de vedante anaeróbico em flanges? Ele vai manter a mínima folga possível em relação ao silicone. Outro fator, uma flange, na hora que você comprime ela, ou seja, você vai torquear a flange, a cola que está no meio, ela vai escorrer do lado externo e do lado interno. Isso aí vai se soltar e vai misturar com óleo, assim que o motor estiver funcionamento, descer para o cárter e pode acontecer a catástrofe. O interessante de colas anaeróbicas é que na ausência do oxigênio, ou seja, quando você torquear a flange, vai ter a ausência do oxigênio. Ela vai secar. O que ficou exposto ao oxigênio, as sobras de ambos os lados, vai ficar líquido ainda. Essa parte ficar líquida, ela se mistura ao óleo lubrificante, não tem problema algum. Por isso que flanges dessa forma tem que ser utilizado a cola correta. Óbvio, né, pessoal? Depois que você faz um tipo de serviço como esse, você tem que reduzir bem a próxima troca de óleo, justamente por isso. Teve contaminação do óleo com cola, resíduos químicos aí de banho de retífica. Por isso que é importante sempre depois de fazer um cabeçote, fazer um motor, primeira troca de óleo ser sempre baixa, sempre precoce aí. Eu costumo recomendar meus clientes 500 km depois de ter feito o serviço já realizar uma troca de óleo. Outro sintoma que acontece quando tá com a pressão de coletor baixa, o pedal de freio fica duro, porque a pressão do coletor tá baixa, o pedal do freio fica um pouquinho mais duro, né? Você sente, acha que o freio tá falhando, foi um dos questionamentos do proprietário, e dificuldade de partida. Ele comentou com a gente que esse carro tá bem difícil de pegar, e é tudo relacionado a isso, pessoal. Vocês aqui corrigindo isso, se corrige tudo. Fora o consumo de combustível, tá absurdo. Tá com 177, 393. Ó, falhando, ó. Ó ele falhando. Ó.
O cheiro, aqui não tem como aí ver por vídeo vocês constatar o cheiro, mas um forte odor de combustível saindo pela descarga, ó. Então como o carro tá falhando, ó. Vou deixar a marcha lenta estabilizar, ele acelerado a gente vai ter uma leitura de vácuo, né, um pouco acima aí. Então certo para fazer uma leitura de vácuo, motor já aquecido e marcha lenta estabilizada. Ó como tá falhando, pessoal, ó. Motor tremendo muito, ó. Deu uma estabilizadinha na marcha lenta. Olha o que eu falei pra vocês, ó. Ó, teria que estar em torno de 400. Olha onde que nós estamos, na faixa de 250, ó. Um pouquinho antes de 10 ali, né, ó. Vai dar aí uns 8, 9. Ó. O carro não tem aceleração rápida, ó. 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 É lenta a aceleração, fora o odor, né, pessoal? Tá terrível, terrível mesmo aqui na oficina, né? Que é combustível, né? Devido à falta de vácuo, diminui o arrasto, acaba sobrando combustível, a válvula fecha e ainda acaba sobrando combustível aí sem queimar. Mas olha o funcionamento como tá irregular. Isso aqui é só um registro para vocês mesmo. Agora a gente vai desmontar a criança, a gente vai mandar esse cabeçote para retífica, pessoal, justamente porque ele já foi retificado. Então a gente desconfia que tem empeno de gaiola aí, então a gente vai mandar aferir isso aí para a gente entrar com kit comando novo, né, original GM. E gaiola estando empenada, a gente entra com kit novo, o risco aí de quebrar um comando zero, né, que não é nada barato, é grande. Então o proprietário concordou, achou melhor a gente retirar esse cabeçote, pedir para a retífica fazer uma conferência nele, uma revisão, para daí a gente entrar com comando novo. E tudo isso aqui, ó, nós vamos solucionar, ó. Velas, ó, sem os devidos prendedores, né, os organizadores, tudo com cinta Hellerman, né, enforca gato. Isso aí tudo a gente vai corrigir, porque não é o nosso padrão, né, pessoal? Os que acompanham os vídeos aí sabem a forma e a maneira que eu valorizo e gosto de executar os meus serviços. Encaminhamos o cabeçote do Classic, nosso parceiro, a Redford, e infelizmente o cabeçote aqui foi condenado. Por que que ele foi condenado? Ele tá com empeno excessivo aqui na parte de assento da gaiola. Isso inviabiliza a retífica dele. E o outro problema é que ele já passou por retífica e as 8 sedes de admissão desse carro estão baixas, ou seja, uma retífica mal sucedida, comprometeram a integridade, comprometeram o cabeçote. Então aqui a gente vai ter que providenciar isso aqui, tudo vai se trocar, ó. A gaiola, o cabeçote, né? E aqui as peças do cabeçote que foram desmontadas, ó. Nessa etapa aqui da montagem do nosso Corsa, realizamos a substituição do selo, as vedações do motor. Para quem não sabe a função de um selo, pessoal, o bloco, como ele é um material fundido, geralmente ferro fundido, ele é feito em um molde e ao injetar nesse molde, o ferro vem na sua forma líquida. O selo é justamente a passagem da injeção para o molde. E é justamente nessas passagens onde fica os selos. Aqui os selos ainda originais de fábrica, selos GM, ó. E na reposição, ó, continuamos a aplicar selos originais. Justamente porque no mercado de reposição não encontra selo de qualidade. Geralmente os selos paralelos são mais finos, acabam mesmo com aditivo, criando pontos de corrosão. A gente prefere não trocar, continuar com o selo original, que não é muito caro. Para sacar o selo, que ferramenta que eu recomendo? Uma chave combinada 22, vocês vão apoiar ela assim, ó. Vão bater para ela marcar o selo, depois pressiona, bate nela por aqui, ó, para ela fazer isso dessa forma e sacar o selo. Para instalação, nós criamos essa ferramenta aqui, ó. Isso aqui, para quem não conhece, era uma sucata de eixo auxiliar do motor AP, um eixo que quebrou. Nós reaproveitamos ela aqui no Torno na Oficina e criamos uma ferramenta para instalação, utilizando um martelete pneumático. Ficou tão fácil colocar o selo com ela que eu vou até gravar para vocês verem. Isso que é importante, ter criatividade acima de tudo e ferramentas. A gente pode criar coisas que vai facilitar muito o nosso dia a dia. Posicionei a ferramenta, martelete pneumático, vou acionar um martelete. Selo instalado. Olha que top. Fica bem original, ó. O selo fica corretamente posicionado.
que inclusive eu usei o selo ainda original para tirar as medidas para a ferramenta, e a reinstalação do selo, ó, fica dentro do padrão original. Junta nesse carro aqui em questão é VHC. Como identificamos o VHC do MPF VHC? Tem o sensor de detonação, que é esse carinha exatamente ali, ó, fica preso no bloco. Então tem o sensor de detonação, é VHC. Então VHC, como é um carro com alta compressão, a taxa de compressão, ele precisa utilizar junta de aço. Então tá aqui, ó, juntona de aço. Se atentar para a posição, vou montar ela invertida aqui. Vocês verem aqui, ó, dá para montar, ó, fica exatamente fora aqui, ó, na lubrificação. Junta utilizada, ó, original GM. Bomba d'água, aplicamos uma nova da marca Nidec. Para quem não sabe, é a Nidec quem fabrica as bombas d'água genuínas GM. Substituímos o tubo de saída da bomba, mangueiramento em geral, mangueiras ar quente, válvula do ar quente, né, abraçadeiras, ó, tubo de refrigeração. Aqui no carrinho de ferramentas, ó, nosso cabeçote já com coletor, válvula termostática original GM, válvula original GM é quem fabrica ela, ó. Válvula original, né? Quem fabrica o Waller, tudo certinho. Torqueado, que torquímetro é para tudo, né? Toda montagem que nós temos informação de torque, nós utilizamos o torquímetro. Montamos aqui os injetores, a flauta, né? O tubo de distribuição com os bicos devidamente equalizados, com reparos novos, tudo no capricho. Por borboleta fizemos já uma limpeza. A gente vai agora posicionar o cabeçote lá e já vir montando os tuchos, escoras, posteriormente gaiola com comando. Essa é a dica que eu deixo. Montem o coletor de admissão, válvula termostática para fazer a montagem lá no carro. Outra dica que eu quero deixar: deixe os 4 cilindros em balanço. O que é em balanço? É os 4 cilindros ali mais ou menos alinhados, com o primeiro e o quarto subindo. Pode ver que o primeiro e o quarto, ó, estão mais altos do que os seus vizinhos, né? Que é o do segundo e o terceiro. Por que é bom fazer isso? Com o cilindro em balanço, por mais que haja um descuido ali de montar com alguma das válvulas abertas, não tem o risco ali de ocorrer o choque. Eu já vi em oficina que eu trabalhei, ocorrer o choque, a colisão de pistão com válvula, sem mesmo funcionar o carro. Só fazendo isso aqui, ó, deixando o pistão todo em PMS, válvula aberta. Na hora que torqueou, teve o choque ali, né, a colisão de válvula com pistão, e já matou por ali mesmo o serviço, né, ou seja, matou por ali mesmo o cabeçote, que teve que voltar para a retífica para substituir válvula novamente. Deixou os pistões ali alinhados com o primeiro e quarto em posição de subida. Lembrando que a gente tem que considerar o sentido de giro do motor, que é horário. O cabeçote a gente já monta ele sincronizado. A gente vai pôr a gaiola, pega a referência ali usando a capa do motor e coloca ele sincronizado. Que a gente torqueou o cabeçote, já deixa o comando ali sincronizar na marcaçãozinha ali certinha. A gente vem ali no virabrequim, só vira ele horário até coincidir a marcaçãozinha de sincronismo que nós encontramos lá embaixo na bomba de óleo. Para evitar prejuízo, evitar acidentes, façam isso. Não é uma regra, é só uma dica, uma consideração que eu quero deixar. Não são obrigados a fazer isso, porém eu estou passando essa dica para frente para evitar prejuízo. Ainda mais quem está começando agora, não tem, às vezes está muito apavorado, assustado, né? Porque às vezes é o primeiro cabeçote que faz. Às vezes a gente acaba deixando passar coisas apercebidas. E é coisas como essas que podem pôr todo o serviço a perder. Todo o kit de comando de válvula, os balancins, as escoras, os tuchos, os retentores, que é o retentor do comando, os parafusos, juntas, todos esses itens estamos utilizando os originais genuínos GM. Aqui os tuchos, aqui os balancins. Mas uma curiosidade, né, que no kit original GM, no kit de comando original GM, nós temos esse óleo especial concentrado para amaciamento do comando, do eixo comando de válvulas, tá? Ali, ou seja, do trem de válvula. Esse óleo, pessoal, ele evita o desgaste prematuro na primeira partida, que é onde o motor ainda vai estar trabalhando a seco, nos primeiros segundos aí até a bomba mandar óleo lá para cima. Então esse óleo ele é fundamental para isso e garante o perfeito assentamento e amaciamento do eixo comando de válvula. Olha que legal. Por que a Tirreno, tão bacana, empresa que está aqui do lado, aqui em Diadema, e fabrica, pessoal, para muitas montadoras. Olha só quem fabrica esse óleo. Fabricado e envasado por Tirreno Indústria e Comércio de Produtos Químicos Limitada, em Diadema. Olha aí, pessoal. Tirreno fabrica, né, produtos aditivos aí para
muitas montadoras. Ele é homologado aí por muitas. Quer um produto de qualidade, um aditivo de qualidade? Vai de Tirreno aí. Eu passei a utilizar, né, por toda a linha dela aqui dentro da oficina. Então nós temos todos os aditivos, todos, sem exceção. Os veículos aí que circulam aqui no território nacional, carros importados também. A escorinha já posicionada aqui na válvula, te dá uma gotinha de óleo concentrado aqui na escora, uma gotinha ali na cabecinha da válvula, topo da válvula, e posiciona a escora. No tucho, nós lubrificamos todo o tucho, o alojamento, principalmente aqui na parte superior. Prontinho. Agora os 8 balancins, as 8 escoras, 8 tuchos montados, devidamente lubrificados. Agora a única coisa que a gente vai ter que fazer é, assim que a gente vir com a gaiola, posso montar o comando na gaiola, né? Assim que a gente vir fazer a montagem da gaiola, tá lubrificando ali a área de contato do balancim com o comando. É importante fazer isso, que é justamente o ponto de maior atrito e desgaste, é aqui, ó, entre balancim e comando. Então a gente vai desengraxar bem a face aí do cabeçote, né, e aplicar uma cola correta, nada de silicone. Tem que montar o tucho descarregado, tá? Os tuchos originais, eles já vêm descarregados. Se eu não me engano, acho que o Acedelco vinha carregado, porém o que vem na caixa original, GN mesmo, a caixinha azul e branca, esse ele já vem descarregado. Aqui é importante montar descarregado, justamente para não deixar a válvula enforcada, a válvula presa, ou seja, a válvula ficar aberta. Pode também acontecer uma colisão entre válvula e pistão, e em alguns casos o carro nem entra em funcionamento, justamente porque a válvula vai ficar aberta, não vai ter compressão. Isso é um elemento importante, crucial do ciclo Otto, o motor não vai entrar em funcionamento. Comando já montado aqui na nossa gaiola. Essa cola verde, pessoal, parece um gel, fica melhor, mas essa cola é o Curio T, ó, da Elring. É uma cola específica para vedação de flanges. Nesse tipo de vedação não é recomendado o de cola silicone. Tem que ser vedante anaeróbico. Então aqui tem que ser a cola correta. Um veda flanges. Tem da Wurth, tem da Elring. Aqui, como a Wurth está em falta, eu sempre utilizo o da Wurth. Aí eu fui pesquisar e descobri que a Elring fabrica o Curio T, que inclusive vem de fábrica, né, em muitas montadoras. A Elring fabrica produtos aí originais para muitas montadoras. Então fica a dica: vedante anaeróbico Curio T. Flange, igual no caso do ZA111, né, que a tampa de válvula é o mancal do cabeçote. Ali silicone é um crime, que ali, além do silicone prejudicar, né, poder prejudicar o motor, ali o silicone, ele, como o silicone depois de torqueado, ele ainda consegue manter uma espessura mínima aí de uns 5 centésimos, 6 centésimos, ali ainda atrapalha a folga radial do comando. Pra vocês terem uma ideia, como o silicone ele é um crime, não pode ser utilizado. Então aqui a gente faz o desengraxe de toda a face da gaiola com limpa contato. Limpa contato tem um pano que não solta pelo, pode ser até aquele paninho de limpeza que a gente consegue comprar no supermercado, utiliza em casa, né, limpeza geral, ou um pano de microfibra. Passo, limpa contato, desengraxa bem, passo, limpa contato, dá na face do cabeçote, desengraxa bem e tá feito. Aí pode passar a cola. Montagem aqui do comando na gaiola. Utilizamos a pasta de montagem, Redline, importada. Somente aqui. Por que eu utilizei aqui? Porque aqui o óleo concentrado especial, até nós funcionarmos o motor, o óleo vai escorrer e o comando vai trabalhar seco nessa área aqui, ó. Pode ter um desgaste prematuro. Então aqui, como é uma pasta, a consistência é um pouquinho mais viscosa. Ela pode se misturar, seja com óleo sintético, seja com óleo mineral. Ela é uma base de molibdênio. A gente preferiu utilizar ela aqui, que já está prontinho a fazer a montagem lá no carro.
Depois de tudo arrumado, tudo em ordem, cabeçote montado, vamos funcionar o carro. Aliás, já funcionamos, já carregamos tucho, porém eu não gravei. E agora eu quero mostrar para vocês depois de tudo pronto. Vou funcionar o carro depois de umas horas, né? Parado. Pegou no tapa. O defeito corrigimos, o carro estava com problema no sensor de nível. E carro flex tem que ter a leitura de nível de combustível precisa e perfeita, funcionando corretamente, porque é um dos parâmetros que a injeção usa para abrir a janela de reconhecimento, né, pessoal, de combustível. A única coisa que vai ficar faltando agora, o proprietário corrigir, é esse ruído tá dando devido gases que estão vazando do sistema de exaustão, ou seja, do escapamento. Ele vai ter que levar numa casa especializada desse tipo de reparo e talvez fazer a troca ali. Pelo que a gente avaliou, é o flexível, mas de resto, carro, ó. Bora lá na frente agora. Olha aí, pessoal, como que tá funcionando um relógio, ó. Não dá mais os estouros, né? Ó. Bacana, bacana. Melhoramos aqui o aspecto, né, das partes plásticas. Sistema de arrefecimento devidamente aditivado. Proporção certinha. Gaiolinha com o nosso veda flange. Olha os cabos de vela que estavam sem os devidos organizadores. Nós providenciamos. Filtrinho de ar estava bem saturado, que é um carro que frequentemente está na terra. Uns que a gente nem aplicou muito silicone para não grudar a terra, não ficar aquela lambança toda. Praticamente saiu daqui, ele já vai ver estrada de terra. Frequentemente, né? O proprietário frequentemente anda com ele em regiões assim, tem barro, tem terra. Tá bem sujo, ó. Todo o carro tá com bastante poeira, mas a gente ainda assim usamos aqui um produto, fizemos uma lavagem a seco aqui onde foi possível, onde estava ao nosso alcance. Abraçadeiras reforçadas, né? Olha lá. Fita larga. Garantiu uma melhor vedação e fixação da mangueira. Aditivão a edição de arrefecimento Tirreno. Mas o carro tá filé. Um reloginho, ó. Motorzinho quietinho. Um motor com alta quilometragem. Motor já com mais de 170 mil quilômetros. Tá funcionando muito bem, ó. E é isso. Finalizar o vídeo com vocês. Eu só não vou fazer uma volta teste aqui no nosso carro. Uma que é complicado, né? Região que tá bem perigosa pra gente tá posicionando, andando com filmadora. E segundo, que o proprietário já tá aqui para levar o carro. E já é noite, pessoal. É uma sexta-feira, acredite ou não, já é quase 10 horas. Eu ainda tô aqui na oficina trabalhando para dar conta de tanto serviço que tem aí, ó.